A maneira como um carro é dirigido está passando neste exato momento pela maior mudança em mais de um século. Uma transformação tão profunda que simplesmente elimina a peça mais simbólica de um carro depois das rodas, o volante, ou melhor, a conexão dele. Vamos entender isso direito. Essa citação, parece algo saído direto de um roteiro de ficção científica. Um futuro distante, onde os carros são radicalmente diferentes do que a gente conhece. Só que tem um detalhe, isso aí não é o futuro. Já é a nossa realidade. Veículos que estão rodando por aí hoje, como o Tesla Cybertruck e o Lexus RZ 450e, usam exatamente essa tecnologia. A conexão física entre o volante e as rodas, ela simplesmente não existe mais. Acabou. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa dar um passo para trás. Por mais de 100 anos, a engenharia de direção foi baseada em 5 princípios, quase como mandamentos sagrados. 5 regras que até então eram inquebráveis. E aqui estão eles. Direção tem que ser leve, não pode dar tranco no volante, tem que ser estável, tudo isso a gente já conhece. Mas o pulo do gato, a peça que muda todo o jogo, está no 5º princípio, a confiabilidade. A lógica era simples e direta. Aconteça o que acontecer, se a parte elétrica pifar, se a hidráulica vazar, não importa. Uma barra de metal sólida sempre vai conectar as mãos do motorista às rodas. Era a rede de segurança final. Só que em 2003, uma mudança quase silenciosa na regulamentação abriu a porta para quebrar essa regra de ouro. E foi assim que nasceu a direção by-wire, ou por fio. Uma tecnologia que pega a regra número 5, amassa e joga no lixo, trocando a haste de aço por sinais elétricos. E é exatamente aqui que a diferença porque a gente está acostumado se torna gigantesca. Olha, muita gente confunde isso com a direção elétrica assistida, a EPS, que está na maioria dos carros hoje. Mas a diferença é brutal. A direção elétrica comum, ela ajuda a coluna de direção mecânica. O steer-by-wire elimina a coluna. No sistema by-wire, toda a sensação no volante é 100% artificial, simulada por um motor. Não existe feedback real vindo do asfalto. E o mais importante, se a energia acabar, a segurança não vem mais de uma peça de metal, mas sim de um sistema eletrônico redundante. E isso, claro, nos leva à pergunta de $1 milhão. A pergunta que todo mundo está se fazendo agora. Como é que isso pode ser seguro? Como um sistema baseado em fios e sinais elétricos pode ser mais confiável do que uma boa e velha barra de aço? É a preocupação número 1, óbvio, se tudo depende da eletrônica e ela, falhar, o que impede um desastre. A resposta para isso veio emprestada de um lugar onde falhas simplesmente não são uma opção: a aviação. O nome dessa resposta é ASIL-D, é o padrão máximo de segurança funcional automotiva, definido pela norma ISO 26262. É o mesmo nível de exigência de segurança de airbags e sistemas de freio eletrônicos. A lógica é a mesma dos sistemas fly-by-wire dos aviões comerciais modernos. Falhar não está no vocabulário. Para um sistema receber o selo ASIL-D, ele precisa ter uma taxa de falha extremamente baixa, um número técnico chamado de 10 failures in time, ou FITS, no máximo. Ok, o número em si não diz muito, mas o que ele significa na prática é impressionante. Exato, 100 milhões de horas. Para se ter uma ideia, isso equivale a mais de 11 mil anos de funcionamento contínuo para que uma falha em potencial aconteça. A confiança aqui não vem de uma única peça super resistente, mas de um sistema inteligente com várias e várias camadas de segurança. E olha só como isso funciona na prática. Não é mas 3 sensores lendo o que o volante está fazendo. Se um deles der uma informação diferente, o sistema simplesmente ignora. Não é mas 2 motores nas rodas. Se um parar, o outro assume na hora. E não é mas 2 fontes de energia e até 2 redes de comunicação separadas. É uma rede de segurança digital, um verdadeiro exército de backups trabalhando o tempo todo. Ok, a gente já entendeu que a tecnologia é segura, mas e a experiência? O que muda no dia a dia ao dirigir um carro desses? As vantagens são bem interessantes. A primeira é a relação de direção variável. Imagine estacionar o carro com só meia volta no volante para esterçar tudo. E na estrada, essa mesma direção fica mais firme, mais lenta, mais estável. Como não tem correção mecânica, as vibrações do asfalto, aqueles buracos pequenos, tudo é filtrado. E claro, para os designers é um sonho. Dá para criar volantes que se recolhem, abrindo um espaço enorme na cabine. Sem falar que é a base perfeita para os futuros sistemas de direção totalmente autônoma.
Mas, como toda nova tecnologia, ela vem com um manual de instruções novo. E nesse caso existe uma regra nova, uma regra de ouro, que se for ignorada, pode causar um prejuízo catastrófico e caríssimo. É isso mesmo. Se um carro com steer-by-wire tiver uma pane elétrica completa e apagar tudo, as rodas da frente travam na última posição em que estavam. Tentar rebocar esse carro do jeito tradicional, arrastando as rodas da frente, simplesmente destrói os atuadores elétricos. Um conserto que pode facilmente custar dezenas de milhares de reais. Então, o procedimento correto é vital. Se o carro ainda tem alguma energia, é preciso entrar no menu e ativar o modo reboque, que vai centralizar e destravar as rodas. Agora, se não tem energia nenhuma, a única opção segura é um guincho plataforma, que suspende o carro inteiro, ou aqueles patins especiais que levantam as rodas da frente do chão. Não tem outro jeito. E essa tecnologia não apareceu do dia para a noite, viu? Foi uma jornada longa. Começou lá em 2003, quando uma norma da ONU deu a permissão legal para sistemas assim. 10 anos depois, em 2013, o Infiniti Q50 foi o pioneiro, mas ainda com um backup mecânico por segurança. E aí, em 2023, o Tesla Cybertruck chegou como o primeiro carro produzido em massa com sistema completo, 100% by-wire, sem nenhuma rede de segurança mecânica. Isso nos traz para o hoje. A tecnologia está aqui, está nos carros sendo vendidos agora. Mas será que o resto do mundo automotivo, a infraestrutura em volta, acompanhou essa velocidade toda? A verdade nua e crua é que existe um vácuo. A grande maioria dos mecânicos, das equipes de resgate e até mesmo as normas técnicas ainda pensam com a lógica do sistema antigo, o mecânico. O conhecimento de como diagnosticar, consertar e, principalmente, socorrer com segurança um veículo desses ainda é muito, muito raro. Então, no fim das contas, o ponto é este. A revolução da direção por fio não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de como a gente vai lidar com ela agora que já aconteceu. A tecnologia avançou num ritmo alucinante. A grande questão é se a nossa capacidade de adaptação como indústria e como sociedade vai conseguir acompanhar esse passo.